Olá! Hoje é meu tempo de oração pela madrugada. Eu me pus a pensar em como tudo isso que tem acontecido no mundo, essa pandemia devido ao Covid-19, a quarentena, o isolamento social, pode já ser parte de uma perseguição que tem vindo sobre a igreja, especialmente a igreja do Ocidente em nossos dias. Nós estamos em casa tentando desenvolver o ministério através das plataformas digitais, das redes sociais, tentando manter a essência de quem somos como corpo orgânico de Cristo, edificando o seu povo, cuidando da sua igreja através dos grupos de oração, das ministrações, das células online, dos cultos online. E isso não tem sido fácil. Não podemos perder o compasso daquilo que Deus está para fazer em nossos dias. Entre Páscoa e Pentecostes, o Senhor tem derramado chuva temporã em Serode. Eu creio nisso. O Senhor tem sido anunciado em quase todas as nações através das plataformas digitais e nós louvamos a Deus por isso. O Pentecostes está a chegar, não é? Depois segue a festa dos tabernáculos. Deus está realmente num padrão. Mas isso tudo também me leva a analisar e a discernir que nós já estamos, de certa forma, passando por certa perseguição. E nós precisamos de discernimento, de prudência, de muita cautela nesses dias, porque, infelizmente, muitos estão morrendo em banho-maria e não estão se dando conta disso. Nem sempre, meus irmãos, a perseguição, ela vem com morte física, ela vem com bombas, ela vem com ataques terroristas físicos, como nós temos visto a igreja perseguida, sendo morta, sendo sacrificada aos olhos de toda a terra. Há um outro tipo de perseguição intelectual, moral, que nós precisamos ficar muito atentos em relação a ela. Mas que tipo de perseguição moral, espiritual, intelectual nós temos vivido em nossos dias? Você já reparou o número de crentes que têm estado desanimados na sua fé? O número de pessoas que não estão ansiando por congregar, por estar na igreja física, num templo físico, mas que estão se habituando a assistir aos cultos em suas camas, com seus pijamas, tomando seu café ou comendo. Quantas pessoas escolhem os cultos que querem assistir, aos pastores que querem ouvir, deixam suas igrejas de lado, seus pastores, seus ministérios, seus irmãos em Cristo que congregam na mesma família espiritual. As lives hoje têm substituído o discipulado, têm substituído as reuniões de oração, têm substituído o pastoreamento. Infelizmente, nós olhamos, por exemplo, para as referências que muitos dos nossos jovens estão tendo hoje. São referências vazias de conteúdo, vazias. Nós olhamos para a vida desses ícones que são chamados de artistas, de pregadores cristãos, mas tem uma teologia completamente fora dos padrões da palavra de Deus. Não tem doutrina, não tem fundamento. Nós olhamos, por exemplo, para os cantores jovens, que os jovens mais gostam. Eles não têm nenhum tipo de comportamento cristão. Eles misturam o santo com o profano. Hoje estão cantando cânticos de louvor ao Senhor, amanhã já estão cantando músicas do mundo que enaltecem a carne. Estão misturando as coisas. Nós olhamos, não tem padrão, não tem comportamento, suas roupas, seus estilos de vida não condizem com uma vida piedosa, com uma vida temente a Deus. E isso deve trazer para o nosso coração certa vigilância, porque isso tudo também faz parte de uma perseguição. E a minha pergunta que fica é: onde nós vamos parar? Onde a igreja de Jesus vai parar? Você já reparou que agora na volta aos cultos presenciais, nós temos que reduzir o número de membros e de congregados ou de assistentes em 30%. Temos de reduzir a capacidade do espaço em 30%. Todos vão usar máscaras. Ninguém pode falar com ninguém pertinho, 2 metros de distância. Quando terminar os cultos, as pessoas têm que sair pouco a pouco, direto para os seus carros. Não podem ir na cafetaria, não podem conviver com as pessoas. Os idosos e as crianças, por enquanto, em algumas igrejas não poderão estar. Tudo isso por precaução. Mas isso tudo tem gerado, de certa forma, certo afastamento do coração. Quantas pessoas estão se deixando esfriar nesse tempo? E a minha pergunta é: onde nós vamos parar? Onde nós vamos parar? Algumas famílias vão optar por ir ao culto separadamente, porque o pai vai de manhã,
a esposa vai à tarde para tomar conta dos filhos. E a minha pergunta, a minha questão é: quem sobreviverá na sua fé em Jesus diante de tudo isso? Quem está mantendo a sua vida com o Senhor, mesmo que não tenha culto presencial na sua igreja? Nós não dependemos de um templo físico, nós não somos templistas. Mas quantas pessoas estão se esfriando porque não têm contato umas com as outras? Quem vai continuar com seu coração inflamado pela presença de Deus? Quem vai continuar sendo igreja dentro ou fora de um templo físico? Quem vai continuar buscando se aprofundar mais no conhecimento da palavra de Deus, numa vida de oração, numa vida de adoração? E eu fico com a pergunta que Jesus ele fez: quando o filho do homem voltar na terra, achará fé? Será que Deus vai encontrar fé na nossa geração? Isso tudo tem vindo como, de certa forma, como uma perseguição do espírito do anticristo que já está no mundo. Mas também isso tudo é uma prova à nossa fé. É uma prova à fé da igreja, especialmente a igreja do Ocidente, que tem estado sossegada, tem estado confiada demais. Esses são dias que nós realmente devemos provar se nós somos crentes ou não. Essa pandemia veio também para trazer uma reflexão a cada um de nós, a cada igreja, a cada grupo. Se realmente nós estamos servindo a Deus de verdade, com integridade, com sinceridade, com boas motivações. Sabe, a palavra diz que o anticristo, ele não terá amor por Deus nenhum, não terá amor pelos deuses dos seus pais. Ele tratará de mudar tempos e estações, leis serão mudadas. Então, o que nós temos visto nos nossos dias é também já a influência do espírito do anticristo. Pessoas que não mantêm suas alianças, pessoas que não são fiéis às suas alianças, não são fiéis à sua congregação, não são fiéis aos seus relacionamentos, não são fiéis às suas famílias, nem às suas famílias físicas, nem às suas famílias espirituais. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Não podemos estar debaixo desse espírito, porque nós somos a igreja, o corpo orgânico de Jesus, ligado à cabeça pelas juntas e ligaduras. Faça para você as seguintes perguntas. Tenho estado ansioso e desejoso de voltar aos cultos presenciais em minha congregação? Nesse tempo de pandemia, de isolamento, eu tenho dado voluntariamente dos meus recursos intelectuais, espirituais, financeiros, para que a obra de Deus cresça. Eu tenho me deixado usar por Deus para edificar pessoas, para cuidar de pessoas, para ouvir pessoas. Nesse tempo de isolamento social, eu tenho desenvolvido a irmandade, a amizade, a comunhão com os meus irmãos em Cristo, da minha congregação, aqueles que são domésticos da fé juntamente comigo. Ou eu tenho desenvolvido mais amizade com pessoas fora da igreja, com pessoas do mundo, e menos com os meus irmãos em Cristo. Tudo isso nós devemos avaliar. Se nós temos sido generosos em ajudar as pessoas que precisam, se isso tudo faz parte de uma perseguição que já começa a vir contra a igreja de Jesus Cristo, nós precisamos saber que nós não somos apenas ovelhas do redil, do rebanho do Senhor, nós somos trabalhadores da sua seara. O Senhor nos chama para trabalharmos na sua vinha, na sua seara. E se isso tudo tem vindo para nos calar, para nos fazer retroceder, para trazer uma pressão de intimidação sobre a nossa vida, nós precisamos nos despertar, discernir isso. Discernir esses ardis, nos levantarmos na autoridade do nome de Jesus e pouco a pouco voltarmos aos cultos presenciais, mas ainda que a gente não volte aos cultos presenciais, nós precisamos ser igreja, precisamos discernir que os dias são maus. E que essa perseguição tem vindo contra nós para calar a nossa fé. Mas nós não podemos deixar, porque nós não estamos presos em um templo. O apóstolo Paulo disse que a palavra de Deus não está presa. Ele estava preso, mas a palavra de Deus não estava presa. Como a palavra de Deus até hoje não está presa. E lembre-se, o livro de Atos dos Apóstolos termina com a frase: sem impedimento algum. Não há impedimento para aquele que é a igreja, que tem um entendimento que ele é a igreja. Ninguém pode contra a igreja de Jesus. Então levante-se, busque discernimento de Deus, junte-se aos domésticos da fé, relacione-se,
estreite os laços de amizade, de irmandade, seja unido com a sua liderança, seja unido com seus irmãos em Cristo, porque quando o lobo se levantar, ele não vai abocanhar você. Você vai estar protegido no meio das ovelhas do sumo pastor. Que Deus abençoe sua vida e estejamos em vigilância, porque os dias realmente são maus.